Soma e subtração de números racionais. Racionais vem de números fracionários, números decimais. Racionais vem de razão, então é uma divisão. São números que podem ser escritos na forma de fração ou de números decimais. Aqui nós vamos fazer a soma de 1,3 mais 2,4. Por que eu sei que é uma soma? Porque os sinais são iguais. Então, quando tivermos sinais iguais, fazemos a soma, né? A junção desses dois valores. Então, vai ficar 1,3. Para somarmos números decimais, nós precisamos obedecer à ordem das casas que acompanham a vírgula. Então, a vírgula fica debaixo de vírgula, o 2 embaixo do 1, porque ocupa a mesma casa. Aí depois só fazer a soma. 3 mais 4, 7. 2 mais 1, 3. E repetindo a vírgula. A mesma coisa nós vamos fazer com esses números. Menos 1,45, menos 6,32. Por quê? Porque os sinais são iguais. Então, escrevemos o primeiro valor, a vírgula debaixo de vírgula, 6 está antes e o 32 depois. Fazemos a soma, 5 mais 2, 7, 4 mais 3, 7, 6 mais 1, 7. Então, aqui dá 7,77. Agora, nós vamos fazer a soma também, porque os dois sinais são iguais. Então, todas as vezes que nós tivermos sinais iguais em soma e subtração, repete o sinal e soma os números. Certo? Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Nesse caso aqui, nós temos também um número racional. Ele está escrito em forma de fração. Como que a gente procede na soma? Como os denominadores são iguais, é só repete a parte de baixo, que é igual, o denominador é igual, e aí a soma é feita apenas com os números que estão no numerador. 5 mais 7, então dá 12. 12 positivo. Aqui a gente pode observar que nós temos uma fração que pode ser reduzida a uma fração menor ou mais simples. Aí nós chamamos isso de simplificação de fração. Para simplificar, nós vamos pensar num número que dá para dividir embaixo, e esse mesmo número tem que ser usado para o de cima. Então, significa que se eu dividir embaixo por 3, eu tenho que dividir em cima por 3. 9 dividido por 3 é 3. E 12 dividido por 3 é 4. Então, essa fração é uma fração que equivale à primeira, só que menor. Agora, nesse caso aqui, nós temos denominadores que são diferentes. Aqui nós podemos tirar o mínimo, né? Mínimo múltiplo comum, utilizando a fatoração, que é dividir pelos números primos. Utilizamos aqui... Fazemos dessa forma aqui, pegamos os denominadores e fatoramos junto. Então, vai ser 4. Começamos por 2, porque os dois números, se tiver pelo menos um número par, a gente começa pelo número primo, que é o 2, porque os números são pares. 4 dividido por 2, então o processo é pegar o que está antes da barra e dividir pelo que está depois. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2, 3. Continua-se por 2 porque ainda tem um número par. 2 dividido por 2 é 1. Vamos repetir o 3. Agora a gente parte para o segundo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3, 1. Que hora que a gente para aqui a fatoração? Quando finalizar com o número 1. E aí o mínimo é a multiplicação desses números que estão depois da barra. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o novo denominador para essa fração é 12.
E que número eu penso, né, que eu multiplico por 4 que vai dar o 12? Tem que ser o 3. Se eu multipliquei 4 vezes 3 deu 12, então em cima também tem que ser 3. 3 vezes 3, 9. Tô repetindo o sinal. 12 dividido por 6 é 2, né? Então, que número eu multiplico 6 para chegar no 12? Tem que ser o 2. Se eu multipliquei embaixo por 2, tem que multiplicar em cima também. Então, 1 vezes 2, 2. Agora que os denominadores estão iguais, é só repetir o denominador e fazer a operação com os que estão em cima. Nesse caso, são sinais iguais, a gente repete o sinal e soma os numeradores. 9 mais 2 é 11. Então, terminamos aqui a fração. Se nós tivermos números decimais que são diferentes os sinais, então aqui a gente vai subtrair, ou seja, a gente vai diminuir. Então, nós vamos pegar o maior valor, a vírgula debaixo de vírgula, escreve o menor embaixo, e aqui a gente vai diminuir. 5 menos 3, 2, 6 menos 2, 4. Por que nós diminuímos aqui? Porque os sinais são diferentes. É como se você tivesse uma dívida de R$6,50 e tirasse, né, gastasse R$2,30. Então, você vai sobrar com 4,20 ou 4,2. O sinal do maior número é positivo, então ele será conservado. Nesse caso aqui, os sinais também são diferentes. Número decimal com sinal diferente. Então, também vamos subtrair. 29,57 menos 16,32. 7 menos 2, 5. 5 menos 3, 2. 9 menos 6, 3. 2 menos 1, 1. Então, o resultado dessa subtração aqui é 13,25. Aí, o sinal maior, que o sinal que eu vou pegar aqui é o do número maior, que nesse caso é o 29, é negativo. Aqui, nessa subtração, nós temos denominadores diferentes. Se a gente fizer o mínimo múltiplo comum, nós vamos chegar em 27. Nós podemos apenas olhar aqui, sem fazer a fatoração igual na outra expressão, nós podemos pensar o seguinte: eu vou pegar o maior número, então o maior número é 27, que é múltipla, né, de 9. 27, que número eu multiplico o 9 que dá o 27? Tem que ser o 3. Se eu multipliquei embaixo por 3, tem que multiplicar em cima por 3 também. 9 vezes 3, 27. 5 vezes 3, 15. O 27 ficou igual ao 27 que tá aqui, então é só repetir a parte de cima. Agora, os denominadores são iguais. Eu faço a subtração dos denominadores. Por quê? Porque os sinais são diferentes. Então, 15 menos 7 é 8. Acabou aqui, só faltou o sinal negativo. Se desse para simplificar, nós simplificaríamos. Nesse caso aqui, nessa próxima subtração, por que eu sei que é subtração? Porque os sinais são diferentes. Eu posso fazer o seguinte: olhar os denominadores e observar que eles são diferentes. Posso tirar o MMC, 5, 6 e 11, ou fazer a multiplicação entre eles, porque eles são números primos. E números primos fatorados, o resultado final é sempre a multiplicação entre eles. Mas, se esquecermos disso, nós podemos fazer a divisão pelos números primos. A gente começa pelo 2 porque tem um número par. Repete o 5, aqui vai 3, repete o 11. Vou pro 3, porque tem 3, repete o restante, vou para o 5, 5 dividido por 5 é 1, repete esse 1 e repete o 11. E o próximo só pode ser 11. Repete o 1, 11 dividido por 11 é 1. Agora a gente faz o quê? Multiplica os números que estão do lado da barra, né? Do lado direito. 2 vezes 3, 6, que coincide com esse valor. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 11. Então, vai dar 330. Então, o novo denominador aqui é 330.
Repete os sinais. E agora, a gente vai observar aqui, ó, nós vamos usar essa fatoração para ajudar a resolver o exercício. Então, 330 dividido por 5, então é como se eu esquecesse esse 5 aqui. Dá o 2 vezes 3, 6, vezes 11, 66. 66 vezes 8, 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 8, 48 e 4, 52. Então, aqui dá 528. 330 dividido por 6, então a gente esquece esses dois números, vai dar 5 vezes 11, que é 55. Vezes 2, então faz a continha aqui. Vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. Então, 110. 330 dividido por 11. O que sobrou aqui? Sobrou 2 vezes 3 vezes 5. Então, 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. 30 vezes 7. 3 vezes 7, 28. Então, aqui vai dar 280. Agora, nós podemos fazer a operação com os números que sobraram em cima. Podemos fazer o seguinte, pegar 110 mais 280, nós vamos ter 390. 390, 528 menos 390. Então, 528 menos 390. 8. Pede emprestado aqui fica 4. 12 tira 9 fica 3. 4 tira 3 fica 1. Então, aqui vai dar negativo. O resultado final aqui vai ser negativo 330, né, no denominador e 138 no numerador.